Pessoal, tá todo mundo esperando um posicionamento do Pacheco sobre o impeachment do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. O que sim, o que não, que é o mais provável. Mas o Pacheco já deu um parecer. Falou, inclusive deu data de que vai fazer a análise do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. A gente vai falar sobre isso um pouquinho. Nesse vídeo ainda vamos falar sobre senadores que estão sendo ameaçados pela questão do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Teve um partido, e esse partido já deu declaração total. Olha, você não pode votar a favor do impeachment se quer declarar apoio. Daí você começa a entender a importância de partidos, como, por exemplo, o PL do Bolsonaro. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos entender? Teve muita coisa acontecendo. Teve essa batina ontem do Pablo Marçal, que revelou muita coisa, para falar a verdade. Nós não vamos entrar muito nesse assunto agora, mas eu ainda quero discutir essa sabatina que aconteceu com vocês. Então não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar. E bora nesse sabadão abençoado. Vamos lá. O Pacheco disse que há erros de todos os lados no conflito que está acontecendo entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Vocês sabem que está correndo no Congresso Nacional uma série de pautas, né? Pautas essas que visam limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal. Vocês conhecem essas pautas, sabem que o intuito é a limitação dos poderes. O Pacheco falou que não é só o Supremo que está errado, que o Congresso está errado também. Na verdade, o Congresso hoje nem existe mais, né? O Congresso hoje se tornou um gabinete, se tornou ali uma secretaria que atua em prol dos seus próprios interesses, mas do interesse do Lula e do próprio STF, porque hoje o STF legisla da forma que bem entende. Olha só, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou nessa sexta-feira que ninguém é dono da razão, né? Os dois estão errados, e que há erros de todos os lados no conflito entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Pacheco também disse que decidirá sobre o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, apresentado por parlamentares da oposição no início da semana, e comentou a expectativa de que, qualquer que seja a decisão, ela seja respeitada. Ou seja, o Pacheco está já cansado com essa historinha de pressão, estão pressionando o Pacheco vai chutar o balde. Na minha visão, o Pacheco já vai soltar logo a real. Olha, a verdade dos fatos é que não vou fazer impeachment nenhum. E aí deixa a oposição espernear, o STF vai ter que agir para segurar, barrar aí, porque a oposição quer travar a pauta da reforma tributária. Então, o Pacheco está segurando a bronca ali, o Lula, que vai ser o beneficiário da pauta da reforma tributária, ele vai ter que fazer um pedido ali para o STF. O Paulinho da Força, que é do partido aliado do Ricardo Nunes, né, que está concorrendo à Prefeitura de São Paulo, entrou com um presentão para o STF, né? Fez um pedido de que aquele projeto que corre, que pode limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal, seja declarado inconstitucional. Presta atenção, isso é ilegal. Um projeto de lei, uma tramitação, uma ação única e exclusiva do Congresso, seja declarada inconstitucional. Isso é impossível, mas no Brasil, na República das Bananas que a gente vive hoje, eu ainda acredito que o STF vai se beneficiar disso, mas não é possível declarar que um trâmite do Congresso, que é competência do Congresso, seja declarado ilegal. E aí é que entra a cereja do bolo. Tá vendo isso aqui? Essa publicação é do Bruno Souza. Eleições 2024. Olha só o que ele escreveu aqui. Cuidado com a sua escolha. As escolhas agora refletem na base que queremos fortalecer para 2026. Esquece 2026, pessoal. O voto na urna hoje pode ser o voto a favor da censura amanhã. O voto na urna hoje pode ser o voto a favor do abuso de autoridade e autoritarismo amanhã. Olha que hoje é sexta-feira 13, ou 55. Será? Por que 55 que ele está falando? Por causa disso aqui, ó. Atenção. Kassab ordenou que todos os seus senadores sejam contra o impeachment de Moraes. Inclusive, um deles é o próprio Pacheco. Então, o Kassab, para você que não sabe, o Kassab é o líder do Pacheco, do partido Pacheco. Vamos cobrá-lo
em todas as redes sociais. Faltam apenas 5 para dar início ao processo. Todos aqueles que são do PSD, do partido do Pacheco, cujo líder supremo do partido é o Kassab, e o Kassab que articulou, né, o Alckmin como vice do Lula. O Kassab é um dos caras aliados ao Temer ali, que inclusive articulou muito para a indicação do ministro Supremo, Alexandre de Moraes. Ele tem ali, Ângelo Coronel, Jussara Lima, o Pacheco, Benê Camacho, Lucas Barreto, Sérgio Petecão, Daniela Ribeiro, Mara Gabrilli, Omar Aziz, Irajá, Margarete Busetti e o Otto Alencar. A ordem é que nenhum apoie o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O que me chama a atenção em relação a isso? E aí, mais uma das vezes que você vai ficar chateado comigo, porque eu já fiz muitas críticas ao Bolsonaro, mas nesse posicionamento dele, voltado para 2026, eu estou mais crítico, tá? Vamos entender isso aqui. Matéria do Igor Gadelha. Vídeo: Bolsonaro diz torcer por Nunes e manda indireta para Marçal. O ex-presidente Bolsonaro participou de um evento da campanha de Ricardo Nunes por videoconferência na noite de quinta-feira. Então, o Bolsonaro apresentou para você, cidadão brasileiro, na noite de quinta-feira, a nova direita. E não é Marçal. A nova direita é o Ricardo Nunes. E aí eu queria que você prestasse atenção aqui, Cobrado a participar das atividades, né? O Bolsonaro apareceu. E aí eu queria que você observasse esse vídeo aqui. Nesse vídeo, o Bolsonaro declarou apoio irrestrito ao Marçal. Você está vendo o Tarcísio, né? Intimando o Bolsonaro ali para falar. Só que você tem que olhar as pessoas que estão do lado. Eu vou até colocar aqui, essas pessoas que estão do lado. Eu tô com o Baleia Rossi, Centrão ao extremo de Ribeirão Preto. Eu tô com o Rodrigo Garcia. Esse cara é um dos maiores aliados do ministro Alexandre de Moraes. E aí tem o Ricardo Nunes, né? O Malafaia não falou disso aqui. Tem o Ricardo Nunes, Michel Temer. Eu não sei se você lembra quem indicou o Alexandre de Moraes, mas é o Michel Temer. E do lado do Michel Temer, o Kassab. Esse mesmo Kassab que é o líder do partido do Pacheco e que determinou que ninguém assine o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E o Bolsonaro está mostrando para você que essa é a nova direita. E detalhe, faltou aqui, não apareceu na foto, o Paulinho da Força, que é líder, né, da central sindical e que é o cara que mandou de presente para o Alexandre de Moraes a possibilidade de extinguir o processo que corre lá no Congresso Nacional, né, de limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, o que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro ensinou grande parte dos eleitores a entender de política, a tal ponto de questionar as ações do Bolsonaro. Você vai responder para mim, você está vendo essa foto, que o Bolsonaro está pedindo voto ali com apoio, parabenizou todo mundo, o Baleia Rossi, todo mundo ali. Essa é a sua direita? Essa é a direita que te representa? Essa é a direita que você um dia imaginou o Bolsonaro estar defendendo? Olha a cara de engomadinho do Ricardo Nunes. Eu vou colocar aqui maior para você. Olha o Ricardo Nunes olhando, o Kassab. Você está vendo? Isso aqui, o Bolsonaro foi o líder que fez com que as pessoas começassem a gostar de política. Parte só idolatra o Bolsonaro. Só idolatra. É simples. Não, eu respeito o Bolsonaro, mas perdeu a noção do que é o respeito e do questionamento, porque o Bolsonaro está errado. Vocês me desculpem, mas não dá para mim ficar calado. E aí, o Pablo Marçal ontem participou de sabatina, né? Na Jovem Pan, inclusive. Nessa sabatina, o Pablo Marçal falou uma coisa sobre o Bolsonaro. Eu queria até que vocês ouvissem aqui. Eu entendo o seguinte: desespero eleitoral. Haddad está falando de mim, Lula está me processando, a máquina é contra mim. Eu só tenho uma coisa, nem as minhas redes sociais eu tenho, nem elas, eles tiraram. É o seguinte: o povo não é bobo, nós vamos vingar desses canalhas. Que dia? Dia 6 de outubro é o dia da vingança do povo. Se vocês quiserem, se não quiserem, eu volto para minha vida normal e depois a gente luta de novo na próxima eleição. Se não tiver,
nós vamos tirar o consórcio comunista do Brasil, que infelizmente Bolsonaro se curvou pro Centrão aqui, sacou o Salles aqui, abandonou o Ramagem no Rio de Janeiro, tirou o Gustavo Gaia, que ia ganhar a eleição lá em Goiânia por conta de combinado, porque o Centrão realmente entrou nessa seara. Eu entendo. Vamos lá. A fala do Pablo Marçal, e muitos de vocês vão ficar chateados, o Bolsonaro se rendeu ao Centrão. Hoje, há um novo entendimento, e isso eu já entendi, de que o Centrão vai ser o autorizado. A extrema esquerda radical não agradou muito, né? O Lula mostrou a sua incompetência, a sua ineficiência, o discurso do meio ambiente caiu por terra, o discurso da democracia caiu por terra, aliando-se ao Maduro. Então, eu já percebi que nessa eleição, e cara, o Temer tá ali do lado. O Temer hoje é a figura mais poderosa da política brasileira. O Temer está ali do lado apoiando o Nunes, não está apoiando o Boulos. O Boulos não vai ganhar. Quem vai ganhar é o Temer, é o Nunes. O sistema quer o Nunes. Vocês entenderam que não é nem o Boulos. O sistema não está forçando para o Boulos, está forçando para o Nunes. O sistema entendeu o seguinte, olha, se a direita entra e não for a direita permitida que eu autorizo, nós vamos ter problemas. Se a esquerda entrar, é fácil, todo mundo pode passar a mão, fazer o que quiser, mas nós vamos ter que ficar apagando o incêndio do Lula demais. E não estou falando do incêndio na floresta, não. Estou falando do incêndio com Irã, incêndio com Maduro, incêndio com Cuba. Nós vamos ter que ficar resolvendo esse tipo de problema e vamos nos queimar, que é o que está acontecendo com o Supremo Tribunal Federal hoje. Está sendo questionado mundialmente. O mundo está olhando para o Brasil e falando, bando de ditador. Agora, vamos autorizar um centrão, uma direita, nós não vamos fazer. O que nós vamos fazer? Vamos pegar um partido como o PL, um partido centrão, que se você observar, ele é ali mais sujo do que o PT, ou igual ao PT. Vamos colocar o maior líder de direita lá dentro, que é o Bolsonaro, e vamos pôr ele se curvar a esse partido. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, olha, observem que diante de tudo isso, nós vamos tirar os radicais. Quais são os radicais? Gustavo Gaia, lá em Goiânia. Com todo o respeito ao Fred Rodrigues que eu tenho, mas o Fred Rodrigues, ele não tem o potencial de vitória que o Gustavo Gaia teria. E eu não tinha parado para pensar nisso. O Gustavo Gaia queria ser o candidato a prefeito de Goiânia. Por que o PL proibiu? Porque eu falo muito do Salles. O Ricardo Salles, tiraram. E o Gustavo Gaia? Esse tinha que ser o candidato de Goiânia que venceria. Está correndo o risco, pela primeira vez, da esquerda vencer em Goiás? Meu Deus. Né? O Ramagem, cara, foi uma traição sem tamanho. Abandonaram o cara lá. O Silas Malafaia nem fala. É entre nós. Sabe, o Salles, o que fizeram com o Salles foi a maior sacanagem. O Marçal é a prova viva de que a direita venceria sim. E se o Bolsonaro tivesse vestido a camisa do Salles, o Marçal apoiando o Salles, que ele disse que ia apoiar, não ia sobrar tempo nem espaço para Boulos. O sistema quer o centrão. E aí quem está pedindo voto para esse centrão é o Bolsonaro. Né? Desculpa aí ser tão sincerão assim, mas é o que eu estou vendo. Tá? Matéria do Metrópolis. A Advocacia Geral da União defende que o STF rejeite a ação do Novo que questiona o bloqueio do X. O Cássio Nunes, né, ele determinou, na verdade, ele teve uma chance de ouro nas suas mãos. O Partido Novo entrou com a DPF, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, falando o seguinte, Cássio Nunes, essa ação do ministro Alexandre de Moraes de suspender o Twitter do Brasil, ela fere princípios constitucionais, inclusive da liberdade de imprensa, inclusive da censura. Então, dá uma liminar proibindo a suspensão do Twitter. O Cássio Nunes poderia só falar, ok, reestabeleça o Twitter, ou X, ou X. Não. Para não ficar tão feio, o que ele falou? Não, eu vou intimar a Advocacia Geral da União, do Lula.
e a PGR 100% alinhada com Moraes para que eles se manifestem. E aí, se eles manifestarem favoravelmente, eu dou meu posicionamento. Pois é, a Advocacia Geral da União acabou de se manifestar. A Advocacia Geral da União se manifestou nesta sexta-feira pelo não reconhecimento da ação e pelo indeferimento de medida cautelar proposta pelo Partido Novo contra a decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou o bloqueio da plataforma X no Brasil. Pois é. Então, a ação do Cássio Nunes, ela literalmente bafou, né? Babou aqui. Fica por isso mesmo. Por fim, mas não menos importante, tem um outro caso. Vamos falar de prefeitura ainda, mas não de São Paulo. É uma notícia boa, ótima, excelente. Mas a gente precisa esclarecer alguns pontos. É o seguinte, tá tendo lá no Ceará, em Fortaleza, né, a pesquisa sobre prefeitura. Datafolha. O André Fernandes, apareceu com 25%. À frente do capitão Wagner, que é o centrão, com 23%. E de Leitão, que é a esquerda, né, com 19%. Olha só isso aqui que eu vou explicar uma coisa para vocês. A pesquisa Datafolha divulgou nesta sexta-feira, revelou um empate técnico na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. O levantamento mostra que André Fernandes, do PL, está liderando com 25%, seguido por Capitão Wagner, do União, com 23%, e Evaristo Leitão, com 19%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, o que coloca os 3 candidatos em uma posição bastante próxima. Zebra. Essa boa notícia é uma zebra. Por quê? Jogaram André Fernandes em Fortaleza. Quem que eles queriam que vencesse? O Capitão Wagner, tá? Em momento algum o PL fez críticas ou ataques ao Capitão Wagner. Soltou o André Fernandes lá, assim como fez com o Ramagem, soltou o André Fernandes, falou, faz aí. O Bolsonaro, ele tem um alinhamento muito grande com o André Fernandes. Então, a contrassenso do próprio partido, o Bolsonaro foi lá e deu uma impulsão aí no André Fernandes. Isso foi bom. E o André Fernandes era um cara igual o Gustavo Gaia, que tinha grande chance de subir. E ele subiu, mas ele subiu de forma independente. O André Fernandes, ele fez críticas, mataram 3 vereadores ou 2 vereadores do PL lá no Ceará e o André Fernandes, pediu um posicionamento do PL que brigasse por isso o PL, não deu a mínima. Então o cara subiu porque o cara é bom, assim como se fosse o Gaia hoje, a gente já tinha um novo prefeito de Goiânia definido. Então, o que a gente está vendo? Soltou ali. A boa notícia é uma zebra, porque não é bem o que o PL queria. Eu entendo que o PL, de certa forma, está deixando que aliados ganhem força. A disputa ali, mas o PL vai eleger tantos candidatos, se não prefeito, a vice, mas vai ter alguém lá dentro. Irmão, o PL está com o Central. Sempre foi. Agora, quem nem sempre foi, mas está dentro desse centrão, é o Bolsonaro, tá? Tenho que ser honesto com vocês. E isso está me chateando muito, tá bom? Abraço, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.